Olá, bom dia. A Lei Seca completou 15 anos este ano. E para comemorar isso, foi divulgado uma redução de mais de 30% nas mortes no trânsito por conta de bebidas alcoólicas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o Tenente Loyola, que é do Batalhão de Polícia Rodoviária. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Essa redução de 30%, no dia a dia de vocês, dá para perceber que houve essa redução vamos dizer, de motoristas sob efeito de álcool? Sim, nós conseguimos perceber porque, ao longo dos anos, meu primeiro contato com esse batalhão que eu estou hoje, o BPRV, foi ainda na formação, há 5 anos atrás, quando eu era cadete. Naquela época, quando nós fazíamos as operações de lei seca, oferecíamos o teste do etilômetro, nós tínhamos um número bastante elevado de condutores que eram flagrados. E a gente percebe nas operações que nós estamos fazendo hoje, 5 anos depois, né, que esse número de condutores que fazem o teste, ele reduziu bastante. Então nós vemos essa conscientização, principalmente da população ludovicense, de saber que a Polícia Militar Rodoviária Estadual está nas ruas. Por isso, não é de bom alvitre que eu saia conduzindo veículos, né, sobre o efeito de álcool. Então, nós temos uma redução nesse sentido. Eu percebo que os condutores, que esses números até caíram, dos que são flagrados. Nós temos muitas recusas, porque... Ainda tem muita recusa. Tem muita recusa porque o policial as pessoas, os condutores já sabem que, poxa, me deparei numa situação onde eu bebi, se eu fizer o teste vai dar positivo. Eu prefiro me recusar. Mas mesmo agora que você se recuse, o policial pode. Se você se recusar, você está quase dizendo que fez. Isso, até porque o que a nossa legislação prevê? O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que se você fizer o teste do etilômetro e der entre o valor entre 0,04 e 0,34, é uma infração de trânsito que vai ser lavrada pelo BPRV e lá na frente gera uma multa de R$ 2.900. Coisa pouca, né? São 2.900. E a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se você se recusar a fazer o teste, é a mesma coisa. Você recebe também a multa, digamos assim, de R$ 2.900 e suspenso o direito de dirigir por 12 meses. Então, assim, se você bebeu e dirigiu, não vai dar certo. Não adianta você dizer que não quer fazer o teste, que você não quer gerar provas contra você, porque você vai ser autuado mesmo jeito, né? Já está pacificado. Artigo 165A do Código de Trânsito. Você está dizendo que dá para observar essa redução, ótimo. Mas isso, na sua percepção, Tenente, vem mais por conta dessa fiscalização dos órgãos, dessa repressão, dessa vigilância, vamos dizer, dos órgãos sobre esse consumo de bebida, ou porque parte de uma conscientização geral? Qual a sua opinião a respeito? Talvez estejam relacionados os dois fatos, porque no caso do BPRV, nós trabalhamos em estreita parceria com o Detran, né, o Dr. Everton, que é o nosso diretor, e nós fazemos muitas ações educativas. Mês passado nós tivemos o Maio Amarelo, né? Nós rodamos praticamente o Maranhão todo. Estivemos em Barreirinhas, Paulino Neves, Carolina, Grajaú. As ações educativas não ficaram só restritas a São Luís. Então a gente tem uma parte educativa, onde literalmente nós fazemos barreiras de trânsito, distribuindo panfletos falando da lei seca, como também temos a ação repressiva. Talvez a certeza da impunidade que faz determinado cidadão transgredir. Aqui em São Luís, a maioria dos condutores, eu imagino, quem mora aqui há pelo menos um ano, sabe que tem barreira de lei seca. Se ele sair para ingerir bebida alcoólica e conduzir um veículo, ele corre um grande risco de ser parado nessa barreira, né, dependendo de onde ele vá passar. Então, eu acho que quando nós misturamos a educação para o trânsito e a fiscalização, esse número ele tende a diminuir, né? Na Polícia Militar a gente tem um jargão que fala assim, guerra avisada, só morre quem quer. Eu acho que o beber e dirigir hoje, na Ilha de São Luís, é mais ou menos assim. É uma guerra avisada. É uma guerra avisada. Todo mundo sabe que quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, tem barreira de lei seca. Domingo, segunda, sábado. Só não temos, às vezes, nas segundas e terças, né? Mas a gente está tendo São João, né? O maior São João do Brasil, do mundo. E aí as fiscalizações, na verdade, são diárias. As blitz de lei seca, então, elas acontecem praticamente todos os dias. É verdade. Então, não acontecem em todos os bairros, de fato. Mas você corre um sério risco, né, de passar por uma das nossas barreiras. Corre sim. Mas aí você disse que guerra avisada morre quem quer. Nessa guerra avisada, tem muita gente que se considera esperto também e que acha que pode saber que essa guerra acontece em determinados
pontos. Sim. Aí vai aquela história, vai lá no aplicativo, descobre onde está acontecendo uma blitz, liga para o amigo, olha, não passa por aí que está tendo uma blitz. Vocês conseguem pegar esse pessoal que foge da guerra? Esse pessoal que foge da guerra realmente é complicado, mas com o avanço da tecnologia, principalmente a questão dos aplicativos de mensagens instantâneas, fica complicado, né, da gente abolir esse tipo de conduta. O que nós podemos fazer, que é o que acontece. Vou revelar esse segredo aqui da Polícia Militar. Ninguém está ouvindo. Mas não vai ser nenhum problema. As barreiras de lei seca, os locais, eles são definidos pelo comandante do batalhão, que é o Coronel Ilmar, e ele define isso meia hora antes, uma hora antes. Então, supondo que se eu fosse trabalhar hoje numa operação de lei seca, que eu costumo comandar, ele só vai discutir comigo, que sou o comandante direto do local, na hora. Quase na hora. Quem decide... Não é um planejamento assim premeditado que dê para vazar as informações antes, né? Embora tenha... Assim, sim, eu falo local. Mas o local, que é o mais sensível, é ele que decide na hora. Obviamente ele tem um planejamento, ele tem um conhecimento muito amplo, o Coronel Ilmar, ele define na hora, né? E o que a gente tenta fazer é fazer em múltiplos locais. Às vezes a gente faz um local e depois pega toda aquela estrutura e se desloca para outro, né? Porque a gente começa a ver que diminuiu o fluxo de carros, né? E está esfriando, aí a gente tem que modificar o local, né? Porque... Mas ainda existe muito, né? Essa fuga através do aplicativo, de saber com antecedência os locais. Porque, por exemplo, se vocês montam a barreira no local, está lá toda aquela infraestrutura para pegar quem passa alcoolizado. A partir dali, a informação ela começa a circular. Olha, em lugar tal, na avenida tal, por exemplo, na Avenida Colares Moreira, está tendo uma barreira. Então, olha, amigo, não passa por aqui, vai por outro lugar, vai não sei o que tem. Essas rotas de fuga de quem bebeu, dá para prever a partir da experiência de vocês? Porque quem precisava passar aqui na Avenida Colares Moreira, que está fugindo da nossa blitz, ela vai passar por onde? Ela vai passar por aqui, por ali? Dá para pegar isso assim, esse tipo de coisa? Algumas estratégias que nós desenvolvemos... que fazem parte, né, da prática policial, que não são segredos, são uma colocação de viaturas, principalmente de motocicletas, em pontos estratégicos. Muitas vezes, os condutores eles não percebem, né, porque quando ele chega e já está visualizando a blitz, ele não percebe que... a gente enxerga essa blitz muito em cima. Mas já tem duas motocicletas da polícia que ele já passou por ela e nem percebeu. A gente coloca as motos na frente porque tem condutores que fazem um retorno irregular, sobem o meio-fio e aí as nossas motos servem para interceptar. Da mesma forma, a gente também utiliza as viaturas para bloquearem aquela via que seria assim, ele viu a blitz, ele ia dobrar para a direita, então a gente bloqueia. Então a gente utiliza essas estratégias. Infelizmente, em relação a aplicativos e mensagens, não temos como controlar, né? Mas quando a gente visualiza a blitz, é porque a gente já passou numa precursora da blitz, é mais ou menos isso? Isso, muitas vezes eu, na qualidade de comandante, eu fico bem mais à frente para ir selecionando os veículos que vão ser abordados e mais na precursora ainda tem as motocicletas. Inclusive, são essas motocicletas que às vezes percebem quando o condutor troca. Que acontece que está aproximando da blitz, ele consumiu bebida alcoólica, então ele troca dentro do veículo mesmo, né? Aí quando aborda, a gente fala, olha, você trocou, aí eles ficam questionando, mas como é que você sabe? Peraí, aí eu chamo as motocicletas. Aí eles explicam direitinho. Por exemplo, aquele retorno bem aqui do Calhau, da Polícia Militar, quando vocês estão ali naquela descida que vem aqui para o elevado do Coafuma, dá para dar uma olhadinha, dá para desviar e ir aqui pelo Renascença. Pelo Renascença não, aqui pela Holandeses. Dá para perceber essa movimentação? Quando percebemos e há viabilidade, porque chega um momento nas operações de lei seca, especificamente, que nós chegamos a um limite de abordagens. Você está abordando tanta gente que não dá para você, quem fugiu, digamos assim, fugiu. Não tem como. Quem fugiu. Mas as motocicletas ficam sempre a postos para pegar, porque essa conduta de você chegar numa blitz e dar a meia volta, ela é muito suspeita, né? Então a gente manda abordar sempre, né? Mas devo confessar-lhe que tem alguns ainda que conseguem escapar justamente por causa do efetivo, né? Nós somos 7, 8 policiais, né? E existem motos que são de altíssima cilindrada, né? E as pessoas realmente conseguem, infelizmente, fugir. E nós não vamos comprometer toda a segurança de uma coletividade por causa de um indivíduo, né? De iniciar uma perseguição, pegar viatura, não vale a pena. Entendi. Talvez aquele rapaz ali que está fugindo, se nós perseguíssemos ele, as consequências seriam piores, né? Com certeza, com certeza. Essas blitz acontecem ao mesmo tempo em vários pontos? Sim, o batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, né? Ele possui
4 viaturas diárias que atuam nas MAs, na MA 201, 203, 204, fora a Operação Lei Seca. Então, a Operação Lei Seca, digamos assim, é a maior porque o efetivo é maior, você faz em um local específico. Mas as outras viaturas atuam também durante as 24 horas fazendo barreiras policiais. Mas com a questão do bom senso, por exemplo, segunda-feira, às 10 da manhã, talvez não seja o melhor horário para fazer uma barreira de lei seca. Com certeza. Só vai pegar alguém de ressaca, né? Talvez. Vai pegar alguém de ressaca. Mas as viaturas diárias que estão, né, por exemplo, numa sexta-noite, elas não estão na lei seca, mas eles estão lá também fazendo barreiras, mas no nível bastante mais reduzido, né? Geralmente são 2 ou 3 policiais, então eles têm uma capacidade de abordar menos condutores. Quando você fala, quando a gente vê uma blitz, por exemplo, foi interessante você falar isso, quando a gente vê uma blitz de 2 ou 3 policiais, a gente sempre acha que não é uma blitz oficial, que é uma blitz meio particular dos próprios policiais. Isso acontece? Não, porque... Ninguém está me ouvindo, claro. Não, os policiais fazem essas blitz em horários determinados. O documento que regulamenta isso internamente no batalhão chama-se cartão-programa. Na verdade, salvo se realmente for uma blitz particular, como você não falou, o policial ele é obrigado a fazer aquela blitz naquele horário. Então, muito provavelmente, se ele está fazendo aquela blitz, é porque ele está cumprindo o cartão-programa. Todas as ações policiais do BPRV, elas são ordenadas por horário, digamos assim. O policial ele assume serviço, ele já tem um papel, digamos assim, dizendo o que ele vai fazer de 7h30 às 8, de 8 às 9, então ele tem que cumprir esse horário. Mesmo com essa blitz de 2 policiais, pois é uma então orientação. Quando a gente vê essa blitz assim, 2, 3 policiais, não precisa desconfiar não. Não precisa desconfiar não. Se eles estiverem fardados, né, com a viatura caracterizada, é com certeza uma blitz oficial do Estado, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui. Você nem tomou café, vai tomar água e a gente volta para conversar sobre a lei seca e os efeitos que ela tem produzido até agora. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a lei seca, a blitz, efeitos da lei seca com o Tenente Loyola, que é do Batalhão da Polícia Rodoviária, e a gente estava falando nessas blitz que acontecem ao mesmo tempo e lugares diferentes. E o perfil do condutor, por exemplo, vocês estão numa blitz, como você falou. Excelente. São uma blitz bem ampla, está cheio de gente, os carros estão vindo. Qual o critério para vocês determinarem? Esse carro passa, esse carro para, esse fica aqui, esse vai para ali, como é que é? Eu creio que seja uma dúvida de muitos, inclusive nas abordagens os condutores perguntam, por que você me parou, né? Deixa eu botar um pouquinho de café para Nos fundamentamos no artigo 244 do Código de Processo Penal, né? Que a busca pessoal, ela independe de mandato judicial quando houver a fundada suspeita. Então, nossas abordagens elas são baseadas nessa fundada suspeita, que como é na prática, né, a gente sair desse juridiquês. Quando o policial está na blitz, ele escolhe abordar aquele condutor que talvez ele tenha um sintoma de embriaguez que já possa ser percebido de fora do veículo. Por exemplo, ele pode já estar com os olhos vermelhos porque é reduzida a velocidade, né? Nós abordamos também os veículos, por exemplo, que estão com fumê total. A gente não sabe quem está ali dentro, né? Existem também condutores que eles ficam nervosos, né? Apaga o carro, ele freia, então esse também a gente costuma abordar. Só de olhar a blitz a gente já fica nervoso. E às vezes nós visualizamos, assim, uma questão de obviedade, né? Como o objetivo é a lei seca, você percebe, por exemplo, pelas vestimentas que aquela pessoa pode estar vindo de uma festa, né? Por exemplo, foi um casal, a mulher bastante maquiada, o rapaz está bem vestido, isso aí, poxa, talvez ele está vindo de uma festa. Diferente de, por exemplo, você está vendo uma pessoa, digamos assim, pendurada um jaleco atrás. Não quer dizer que olha que isso pode ser. Não quer dizer que ele não vai ser abordado por causa disso, mas assim, se eu vejo um carro que está vindo, uma pessoa, né, com um jaleco pendurado, digamos assim, e outro atrás com 4 jovens extremamente nervosos, às vezes a gente vê até a bebida na mão de um, a gente vai fazer abordagem, por exemplo, nesse outro veículo. Entendi. Então, esses critérios a gente vai aprendendo no dia a dia e começa a perceber que... Deixa eu fazer o papel do advogado do contra. Vocês nunca partiram do pressuposto de que esse jaleco atrás pode ser um bom disfarce para quem É um excelente disfarce, mas ainda assim esses eles são abordados, sabe por quê? Existe também um momento que a gente aborda na blitz, não de forma aleatória, porque assim, nós abordamos mais ou menos uns 5 veículos
por vez, né? E chega um momento que você libera os 5 e a blitz fica vazia. Então você aborda os 5 próximos veículos. Às vezes esse não é um critério aleatório, mas é porque a blitz está vazia, a gente não pode ficar lá sem fazer nada, né? E aí acontece sim dessa pessoa, né, que está com o jaleco, né, ser abordado. Mas assim, a gente observa mais na prática policial alguns detalhes que eles não estão nos manuais de polícia, que eles não estão na legislação. Entendi. E a polícia militar, quando ela... Outra frase feita, né? Frase pronta. Quando ela está perto, ela incomoda. Quando ela está longe, ela faz falta. Muitas das vezes, o policial militar percebe que aquela situação não vai dar em nada. Então não vale a pena você fazer aquela pessoa perder o tempo dela. Entendi. E eu perder o meu também, onde eu poderia estar abordando um condutor embriagado. Quer Um dizer... casal de idosos. Olha, tem opção de idosos cachaceiros. Tem vários. Desculpa, gente. E a gente costuma pegar eles na blitz. Só estou lhe falando assim que nós temos também que entender que tem o mundo real, né, e o mundo das teorias, né? Na prática, a gente da Polícia Militar, a gente sabe sentir, poxa, aquele ali tem mais chance. Quer dizer, vale muito a pena, vale muito nesses casos a experiência, não é? Sim. E o faro policial de quem está ali fazendo aquela blitz, né? Para determinar situações que elas não são previstas, não estão em manuais, mas que vocês no dia a dia já sabem que pode acontecer. E isso não são critérios assim aleatórios, né? E a pessoa não vai escapar só porque ela é idosa, ou só porque tá... Não, ela não vai. Ela vai acabar sendo abordada. Acontece que a gente tem uma quantidade tão gigantesca de condutores que é impossível abordar todos. É impossível. Principalmente final de semana. Final de semana é muito carro nessa cidade, nas ruas, né? E muito condutor conduzindo veículos sob efeito de álcool. Muito. Muito, né? As multas, a aplicação de multas aqui em São Luís, ela ainda é muito alta? Sim, ela é bastante elevada e são por vários motivos, né? São os veículos sem placas, que também acabam sendo removidos, né? Porque essa infração ela gera a remoção do veículo e especificamente nas barreiras de lei seca a gente chega a fazer mais de 100 testes, né? Provavelmente o índice, salvo engano, que dá de multas, né? Que geram a infração, fica em torno de 15% a 20%, né? Não que todos que vão fazer dão positivo. A gente tem, hoje em São Luís, a gente tem muitas recusas, como eu falei para a senhora. Não adianta se recusar. Eles estão tão conscientes, sabem que vão ser multados, né? E então eles se recusam. Mas é porque tem um detalhe técnico que eu queria falar para a senhora, porque se você fizer esse teste, você fizer o teste do etilômetro e ele passar de um valor que de 0,34, né? A partir de 0,34, aí é crime. Aí não é mais infração, aí você vai preso. Então a legislação, ela estabelece esse limite. E acontece aqui em São Luís 1 ou 2 casos por blitz. Aí a gente leva para a delegacia. Aí as consequências são ainda mais graves. Você vai para a delegacia. Mas aí quando ele se recusa, você não tem como medir esse índice de álcool no sangue, aí passa como uma multa. Quando ele se recusa, a gente lavra o auto de infração de trânsito e ele tem que apresentar um condutor habilitado. Ele liga para alguém que vai lá, vai fazer o teste e vai tirar o veículo da barreira policial. Se ele não fizer isso, o veículo dele é removido, né? Mas, via de regra, eles ligam para alguém. Eu falo com relação a esse índice. Você disse que passar de 0,34, ele já vai preso, aquela coisa toda. Então, ele sabendo que o nível dele está bem mais elevado, ele não faz o teste, ele se livra, por exemplo, da prisão, fica só com a multa. Pode ser assim? Nós temos outro instrumento que também é utilizado. Se a pessoa ela se recusa, mas mesmo assim você percebe que ele está num estado de embriaguez assim, absurdo, né? Falando alto, as vestes mal postas, ele não se localiza bem no tempo e no espaço, você pergunta, ele não responde, está com o olho vermelho. A gente tem um documento chamado TCACP, é o Termo de Constatação... TCACP, Termo de Constatação da Alteração da Capacidade Psicomotora. É literalmente um formulário onde a gente preenche lá que ele está com os olhos vermelhos, odor etílico. Aí tem essa parte que a gente pergunta, você sabe onde é que o senhor está, que horas são, que é para ver se ele se localiza bem no tempo ou no espaço. Se ele apresentar 2 ou mais sinais destes, o policial lavra esse termo e ainda assim ele é preso, mesmo sem fazer o teste. Aí ele é conduzido na delegacia e a autoridade policial, que é o delegado... Nem precisa, né? Porque você está vendo a alteração, né? Porque tem uma situação, porque senão seria, digamos assim, muito fácil. Eu me recusei, vou pegar a infração aqui, né? Só pagar a multa, não vou preso, pronto. Isso, mas essa situação, ela é mais rara, porque eu creio que seja o efeito psicológico que aquela quantidade enorme de policiais ela provoca quando a pessoa chega, ela está muito embriagada, geralmente ela fica mais calma. Os problemas que nós temos
na verdade, em barreiras policiais, são com os passageiros bêbados. Ah, é? O condutor tá tranquilinho e o passageiro que tá bêbado, que fez certo em dar para uma pessoa que não bebeu dirigir, ele começa a se exaltar. Por que você está fazendo o teste do meu amigo? E ele dá mais, o passageiro dá mais problema que o condutor. Mas nesse caso ele não pode ser multado, ele não pode ser acusado de nada, né? O passageiro, ele não está dirigindo. Não, talvez a contravenção penal de apresentar-se publicamente embriagado, mas assim, a gente entende que aquele momento ali é ruim, você está passando por um constrangimento, mas é um constrangimento legal. Eu já dei o carro para outro dirigir, vocês ainda estão querendo Isso. o quê? Mas, por outro lado, a gente vê muita gente, tem gente que passa dando tchauzinho pra gente e dando legal, que tá com motorista de aplicativo, né? Eu acho que é como se fosse um recado, assim, dizer assim, poxa, eu fiz certo, eu tô aqui no meu motorista de aplicativo, né? E escapei, né? E os condutores que fazem e dão negativo, que é a maioria em São Luís, devemos reconhecer, eles nos agradecem muito. Eles falam, Polícia Militar, muito obrigado, é isso mesmo, continuem com esse trabalho, porque ele tá vendo ali um serviço do Estado funcionar para a segurança dele. Porque se ele está correto, ele está conduzindo o veículo sem ingerir bebida alcoólica, para ele não tem problema nenhum ele fazer o teste e ir embora. E eu lhe garanto, quem para no Blitz, faz um teste da negativo, ele não fica mais do que 3 minutos na barreira. É muito, muito rápido. Parou, verificou CNH, CRLV, fez o teste e foi embora. É muito Mas mesmo rápido. quando ele não tem lá o índice de bebida alcoólica no organismo, ele está com carro irregular, ele já fica. Se o carro estiver irregular, se ele estiver com o carro irregular, por exemplo, sem CNH, CNH vencida. Não adianta, então não adianta não beber e andar com carro irregular, tem que andar direitinho. Você bebeu, não dirige, dá para outro, pode dar tchauzinho, eles não se preocupam, eles não reclamam não reclamam não. Não reclamam. Do tchauzinho ele não reclama não, você reclama se a gente estiver na direção e estiver bebido. Olha, mas parabéns pelo trabalho de vocês, pelas essas blitz que têm salvado tantas vidas, 30% é um índice muito elevado para o que a gente via de acidentes até pouco tempo, né? E continue. A gente agradece, mesmo achando chato na hora que é abordado, mas a gente agradece sim. E muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, porque o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, ele tem esse compromisso com a sociedade de resguardar as nossas rodovias. E a Operação Lei Seca é uma operação que, de fato, salva vidas. Foi assim que a senhora iniciou esse programa falando das estatísticas e, com certeza, o BPRV faz parte da redução dessa estatística. Quando você faz uma barreira de lei seca, não é com o objetivo de estar arrecadando para o Estado dinheiro com multa. Claro, não é isso. É sim de salvar vidas, de remover aqueles condutores que estão embriagados. Ok, muito obrigada por sua participação no nosso programa, por essas informações todas. Agora a gente vai andar com um pouquinho mais de cuidado. Quer dizer, a gente já devia estar com todo o cuidado do mundo, mas a gente comemora esses resultados e fica torcendo para que eles continuem caindo. Todo dia você já sabe, eu estou aqui esperando por você e todo dia também você já sabe que eu chamo o Ronald II para dar as informações do parlamento para você. Bom dia, Ronald. Oi, minha amiga Elda Borges, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. Semana começando e, claro, expectativa grande para muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Estamos também iniciando aqui essa nova semana na Rádio Assembleia, com o Diário da Manhã já no ar e também trazendo todas as informações sobre a programação de atividades do Parlamento Maranhense. Olha só, Elda, expectativa hoje já para os trabalhos no âmbito das comissões. A CCJ, a comissão que analisa, discute, aprecia a constitucionalidade, a legalidade das matérias que estão tramitando no Parlamento Maranhense, se reúne hoje no período da tarde, a partir das 4 horas. Portanto, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Parlamento Maranhense, presidida pelo deputado Carlos Lula, já tem programação para esta segunda-feira. A previsão para os trabalhos no plenário da Casa começa amanhã. A partir das 9h30 da manhã, os parlamentares voltam a se reunir para mais uma sessão plenária. Será a primeira sessão plenária da semana. A gente sempre lembra que os trabalhos no plenário deputado Najib Aikel acontecem às terças, quartas e quintas, a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e também com entradas ao vivo no Diário da Manhã, pela 96.9 FM, plataformas digitais. Fica também a expectativa para os trabalhos em torno das agendas voltadas para o setor de educação e meio ambiente. Há uma sinalização, Elda Borges, de encontros promovidos pela Comissão de Educação, que é presidida
pelo deputado Ricardo Arruda e pela Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo deputado Júlio Mendonça. Claro que as demais comissões também já se planejam para os trabalhos nos próximos dias e nós vamos acompanhar toda essa movimentação para levar aos ouvintes da rádio e aos telespectadores da TV Assembleia todas as informações, todos os detalhes a respeito da movimentação no Palácio Manoel Beckmann. Hoje é apenas o primeiro dia, muito trabalho à frente, eu tenho certeza que esse café está maravilhoso. A gente volta aqui agora também com o Diário da Manhã e ao longo da programação a gente vai trazendo mais detalhes. Elda Borges, minha amiga, eu volto com você. Obrigada a você, tchau e até a próxima.